Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a professora Ana Carneiro, eu sou a professora de língua portuguesa do segundo ano da Escola Vivina Monteiro. Estamos iniciando aqui mais um conteúdo do terceiro bimestre. Então, nós temos aqui o nosso conteúdo da unidade 3, a literatura do século, o realismo, do qual nós vamos estudar o capítulo 8, o realismo, da página 106, no livro didático de vocês. Vocês podem acompanhar essa aula, inclusive, abrindo o livrinho de vocês para acompanhar o passo a passo da explicação, tá? Então, vamos começar a discutir um pouco sobre o realismo de maneira geral no mundo, contexto mundo e depois Brasil. Bom, aí nós podemos ver algumas coisas que vão ser bem importantes para a gente debater, né? Sobre a diferença entre o último movimento literário que a gente estudou, que foi o romantismo, e esse que nós vamos estudar agora, o realismo, né? O movimento artístico-literário que ocorreu na Europa no século XIX, em forte reação à estética romântica. Ou seja, o que ele quer dizer com isso é que, na época, o romantismo estava perdendo suas forças. A estética mais formalista do romantismo foi perdendo força e fazendo com que as pessoas começassem a analisar outras formas de produção, tanto artística como intelectual. Então, nessa época, havia várias coisas que estavam acontecendo, que nós vamos discutir no próximo slide. Mas, basicamente, o que eu quero fazer é uma comparação com vocês aqui. Eu quero que vocês observem essa figura logo abaixo, que é uma pintura de francês, do realismo, no qual nós podemos ver aí Plantadores de Batata, é o título da obra, no qual retrata o trabalho, né, das pessoas agora. Você observa que eles estão trabalhando no campo, arando, muito diferente, por exemplo, das obras que nós encontramos no romantismo, no qual nós temos uma idealização do ser, das mulheres, a idealização do amor, a vivência do afeto, a subjetividade tem mais destaque do que a do realismo, né? Então, as pinturas do romantismo, elas tendem a ser muito mais etéreas, elas têm uma outra maneira de expressão. Ela quer expressar não a realidade, mas sim aquilo que pode ser imaginado. Já no realismo, os pintores e os artistas querem retratar a realidade das coisas. É por isso que a pintura aparece aí retratando duas pessoas, um homem e uma mulher, trabalhando no roçado, ou seja, uma representação da realidade das coisas naquela época. E isso tudo ocorria por várias razões que vocês vão ver no próximo slide. Bom, aqui nós temos uma das obras mais importantes assim, do realismo mundial. É uma obra chamada Madame Bovary, de Gustave Flaubert, 1857, né? Uma obra incrível de um escritor que traz a realidade de uma maneira muito crua, muito densa, cheia de originalidades, né? E aí tem algumas características para que vocês comecem a perceber assim como foi diferente a escrita do realismo e a do romantismo. Madame Bovary é um romance de Gustave Flaubert, chamado de Romance dos Romances. Madame Bovary é considerado pioneiro dentre os romances realistas, tornando-se famoso por sua originalidade. Posteriormente, levou à cunhagem do termo bovarismo na psicologia, em referência às características psicológicas da protagonista. Quando foi lançado, Flaubert foi levado a julgamento pela obra, despertando um grande interesse pelo romance. Olha só, pelo que ele tinha escrito, as pessoas achavam super imoral, fora do que é a moral e os bons costumes, né? Então, naquela época já tinha esse discurso conservador, né, de uma parte da sociedade que geralmente poder eram homens brancos, enfim, ricos e essencialmente cristãos. Flaubert criou uma cena muito peculiar para sua época, tendo em vista os meios que foi levado aos tribunais, onde utilizou a famosa frase Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary, sou eu, que é a tradução, para se defender das acusações. Acusado de ofensa à moral e à religião, num processo contra o autor e também contra Laurence Pichard, diretor da revista Revue de Paris, em que a história foi publicada pela primeira vez em episódios e com alguns pequenos cortes. E aí nós temos mais uma curiosidade. Ó. A Sexta Corte Correcional do Tribunal de Sena absolveu Flaubert, mas o mesmo procedimento não foi adotado pelos críticos puritanos
perdoaram o autor pelo tratamento cru que ele tinha dado no romance, ao tema do adultério, pela crítica ao clero, que é a igreja, e à burguesia, né? Então você observa que mexeu com as coisas da igreja, parece que ela faz questão de destruir, né, essa questão do pensamento livre, da forma de expressão das pessoas. Gostava do mar apenas pelas suas tempestades e da verdura só quando a encontrava, espalhada entre as ruínas. Tinha necessidade de tirar de tudo uma espécie e rejeitava como inútil o que quer que não contribuísse para a satisfação imediata de um desejo do seu coração, tendo um temperamento mais sentimental do que artístico e interessando-se mais por emoções do que... Bom, aí nós temos o contexto de produção, né? Essa galera toda estava produzindo o que é que estava rolando naquela época, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que estava rolando a Revolução Industrial. Só para relembrar vocês uma questão de questões históricas, né? Houve a primeira Revolução Industrial, que foi em meados do século XIX, né? No metade do século XIX, mas teve uma segunda Revolução Industrial, que foi um processo mais amplo com relação à tecnologia, à ciência, inclusive, impulsionado pelo movimento do Iluminismo, do final do século XIX, onde as ciências ganham mais destaque. E aí também tem uma outra coisa, a observância da sociedade. E grandes pensadores começam a surgir com outras ideias. Nessa época também surge o movimento do operário, a luta de classes, né? Claramente nós tínhamos uma parte da sociedade que era industrial e que era operária, que era pobre. E aí se cria duas facetas da sociedade que até hoje a gente se vê, né? Que é a burguesia e o proletariado. E nessa época vem o socialismo científico de Karl Marx, né? Um filósofo que trouxe uma revolução para o pensamento da época. Entre outros pensadores e cientistas que trouxeram muitas mudanças, tem também o Charles Darwin, que era biólogo, né? E escreveu a teoria da evolução e da seleção natural. E aí ele revoluciona completamente a sociedade da época, que era baseada na religiosidade. Acreditava-se que, na verdade, o mundo tinha vindo pela criação divina e que o homem e a mulher veio da costela de Adão. Então, Charles Darwin foi lá e destruiu completamente essa ideia ao colocar que nós viemos de um processo de evolução natural, no qual os mais fortes é que sobrevivem, né? A famosa seleção natural darwiniana. Aí, claramente, nós temos um afastamento do pensamento religioso, crítica ao conservadorismo, e aí surge também o positivismo de Auguste Comte, que é um sociólogo bem importante para a época. Para o realismo, o artista era somente representar o que era visível a todos. E aí, claro que em Portugal, que é o país que nos colonizou, se manifesta lá primeiro para depois vir parar aqui no Brasil. Todos eram antimonarquistas, ou seja, detestavam a ideia de que um rei ou uma rainha pudesse reger toda a sociedade deveria agir através de um regime democrático. Eram completamente anticlericais, ou seja, contrários às ideias da igreja, criticavam o tratamento formal do romantismo, sem contar que o papel da arte nessa época não era mais idealizar as coisas, e sim retratar a realidade das coisas, como uma foto. Essa de Queiroz é um dos principais nomes portugueses dessa época, com o livro Primo Basílio, que inclusive indico que vocês leiam. Temos também Antério de Quental e Teófilo Braga. E aí nós temos uma especificidade, que inclusive nós ia falar sobre o espelho de uma sociedade em crise. Essa de Queiroz, ele é um dos primeiros a tratar desse tema em seus livros, né? E aí ele fala de uma sociedade arruinada, em que os homens começam a expor para fora todas as suas características. Traições, mentira, egos, defeitos humanos são admitidos e não mais idealizados. A sexualidade é vista como um comportamento natural e completamente contrária às ideias da igreja. A virtude das naturezas e os males da civilização. Nesse caso aqui, é uma das caracterizações do que foi o realismo, né? A natureza se manifesta de maneira mais pura, ou seja, não é tão idealizada, mas sabemos que os processos acontecem de forma natural. O homem é fruto dos seus modos sociais e da sua cultura. A natureza não mente, mas o homem sim. As desigualdades devem ser vistas e devem ser faladas, e elas são criadas pelo próprio homem.
crise de valores, de fingir que a sociedade ela é tradicionalista e que a família e vários outros critérios, como a religião, são critérios formadores importantes para a sociedade, enquanto que a gente sabe que não é. E a quebra do paradigma religioso. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido e desejo sorte a todos.